Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que só Ele sabe os pensamentos de Deus, conhece o Espírito de Deus, conhece a mente de Deus, venha guiá-los de acordo com a vontade dEle e que haja ouvidos para ouvir e entender a vontade dEle na sua vida. Fazer a vontade de Deus consiste na maior sabedoria que o homem pode ter aqui na Terra. O homem pode fazer aviões, o homem pode viajar à Lua, pode ir a Marte, o homem pode fazer qualquer coisa neste mundo, mas nada se compara quando o homem faz a vontade do Criador, do seu Criador, porque aí sim o homem se torna feliz, ele se torna completo. Agora, para a gente fazer a vontade de Deus, é óbvio que a gente precisa da fé. O que é a fé? A fé é a ligação, é a comunicação entre nós e Deus, porque Deus é Espírito, você não vê Deus, você não toca, nós não vemos Deus, não tocamos em Deus, não sentimos Deus, nós simplesmente cremos naquilo que Ele, Deus, falou. Isso se chama fé. Mas existe a fé natural, que é do homem natural, que nós temos falado, a alma vivente, o homem natural. Essa fé do homem natural é aquela fé que todo mundo usa, todo mundo tem. Não existe ninguém que não tenha fé natural. Todo mundo sabe que se plantar arroz, vai colher arroz. Se plantar feijão, vai colher feijão. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Inclusive o mal. Se nós plantamos o mal, nós vamos colher o mal. Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Essa é a ordem natural das coisas. Natural. É a fé natural que todo mundo tem. Mas quando se trata do homem espiritual é aquele que nasce do Espírito vivificante, que é o Senhor Jesus. Ele que dá vida. O primeiro Adão gerou homens, pessoas naturais. Mas o último Adão gerou pessoas espirituais, que é Jesus. O último Adão, Jesus, gerou e gera pessoas espirituais. Então, quando se trata de pessoas espirituais, a fé não é natural. A fé é sobrenatural. A fé é uma convicção pessoal. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé, cada um tem a sua própria fé. E a fé é algo pessoal, individual. Esse tipo de fé, a fé sobrenatural, a fé que vem, que está no homem ou no espírito vivificante, que é o ser humano que se converteu, que recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo é a pessoa que vive na fé sobrenatural. Ela vive na fé sobrenatural, embora use da fé natural também, mas ela tem a opção de viver pela fé sobrenatural, a fé espiritual. Bem, eu sei que para muitos é complicado entender isso, porque muitos não
nasceram de Deus. As coisas espirituais são para pessoas espirituais. As pessoas naturais não entendem a linguagem espiritual. Mas para resumir o que nós temos falado aqui para vocês, agora todo mundo vai entender, tanto as pessoas naturais, tanto o homem natural quanto o homem espiritual, para vocês todos entenderem, vai ficar fácil agora. Presta atenção. Quando uma pessoa toma uma decisão na sua vida, qualquer que seja a decisão, qualquer escolha que ela faça, se essa escolha está associada ao coração, então ela tem, obviamente, a consciência de que há uma duvidazinha, por menor que seja, mas há uma duvidazinha, porque é a fé natural. Quando a gente usa a fé natural, sempre há uma duvidazinha, um restinho pequenininho. Por exemplo, o semeador planta, mas ele fica naquela dúvida: e se não chover? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, essa é a duvidazinha que segue ao ser humano que usa da fé natural. Mas quando se trata da fé sobrenatural, a fé espiritual, a fé do homem espiritual, do ser espírito vivente, da pessoa nascida de Deus, da pessoa batizada com o Espírito Santo, quando ela toma uma decisão pela fé, quando ela usa a fé sobrenatural, então não há dúvida nenhuma. Não há nenhuma dúvida. Ela vai fundo. Ela vai fundo. Eu lembro que eu trabalhava no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na loteria do estado do Rio de Janeiro. Eu era chefe da tesouraria. Eu trabalhava meio expediente, mas o primeiro meio expediente, pela manhã, eu trabalhava no IBGE. Então, eu tinha 2 trabalhos públicos. No estado, eu tinha 16 anos de trabalho. Eu tinha garantias e benefícios. Sabe como é que é Barnabé, né? Funcionário público Barnabé, você sabe como é que é. Então, o que acontecia? Quando surgiu uma chance pequenininha, mas pequenininha mesmo, para pregar o Evangelho, para colocar em prática aquele sonho que eu acalentava desde os meus 19 anos, quando chegou o momento, naquele momento, eu disse para Deus: ó Deus, é tudo ou nada, porque eu tinha que tomar uma decisão. Para que eu pudesse abraçar a fé, me lançar, corpo, alma e espírito, no trabalho, na busca de almas para o meu Senhor, eu tinha que abrir mão dos 2 empregos públicos. E naquele momento, quando eu assinei a demissão, uma vez assinando a demissão, não tem mais volta, não há volta, acabou, já era. Então, eu pedi demissão, tanto do trabalho público do Estado, quanto do trabalho público federal. E eu disse para Deus: meu Deus, é tudo ou nada. Ou o Senhor faz coisa grande, ou então eu estou perdido, irremediavelmente perdido. Se o Senhor existe, eu vou arrebentar.
Agora, se o Senhor não existe, se a minha fé é fajuta, eu vou me arrebentar. E eu tinha mulher e 2 crianças para cuidar, para sustentar. Pagava um aluguel. Enfim, vivia uma vida bem limitada. Quando eu fiz isso, eu não perguntei a ninguém se deveria, se não deveria fazer isso. Eu apenas comuniquei a Esther: olha, Esther, eu vou tomar essa decisão. Eu vou fazer isso, 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 isso. É o que eu vou fazer. E ela só disse assim: amém. Graças a Deus. E hoje, quando você vê a grandeza do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, não é porque eu fui sábio, não é porque eu fui esperto, inteligente, nada disso. Só porque eu usei a fé inteligente, eu usei a fé sobrenatural. Eu não pautei a minha fé numa emoção, eu não pautei a minha fé no coração, eu não usei da fé natural para tentar fazer alguma coisa sobrenatural. Não, de forma nenhuma. Eu usei a fé sobrenatural. É loucura. Por isso que Paulo fala que o evangelho é loucura para os que se perdem. É loucura para os que se perdem. Está aqui escrito. E é mesmo loucura o que eu estava fazendo. Todo mundo veio contra mim. Todo mundo. Os parentes, as pessoas mais próximas falaram: você é maluco, rapaz. Você é maluco. Sou mesmo. Mas era uma fé pessoal. Só eu podia saber o que estava acontecendo. Só eu sabia o que havia no meu espírito. Então, quando a gente toma uma decisão fundamentada numa fé inteligente, numa palavra, na palavra de Deus, eu quero obedecer a tua palavra, Jesus. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Tá bom, eu quero ir, então é agora. Eu virei as costas para os 2 bons empregos e enfiei a cara no trabalho da evangelização, de trabalho de tentar levar para as outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. Então, amiga e amigo, em resumo, tudo que nós temos falado, quando você tem a fé sobrenatural, esse tipo de fé, então você pode ter certeza que há paz dentro de você. Eu não senti medo, eu não senti receio, eu não fiquei nem com uma pequenina dúvida, de forma nenhuma. Eu fui feliz da vida. Eu abracei a causa do meu Senhor e fui fundo. Então, Deus usou, o Espírito Santo tem usado o trabalho, o nosso sacrifício foi aceito diante de Deus. E hoje nós vemos, depois de 40 e tantos anos de Igreja Universal, você sabe o que está acontecendo. No mundo inteiro acontece o trabalho da Igreja Universal. E tem igrejas em lugares que nós nem falamos para não comprometer, porque o país é fechado, essas coisas todas, sabe aquelas coisas do países comunistas. Então, amiga e amigo, eu quero que você tenha essa consciência. Se a sua fé carrega um pouquinho de dúvida, é porque ela é fé natural. Mas quando a sua fé é sobrenatural, é a fé de Deus, que vem do Espírito de Deus, é o dom que Deus lhe deu naquele instante, naquele momento, você pode ter certeza que não há dúvida nenhuma. Então você fica em paz. Você toma a decisão em paz. Os outros podem falar, os outros podem jogar pedra, podem criar barreiras, podem colocar espinhos no caminho, não importa. Nós vamos arrebentar. Por quê?
Porque é Deus. Ou Deus é Deus, ou Deus não é Deus. Se ele é Deus, se ele é o Todo-Poderoso, tem que acontecer. Se ele não é, então a gente vai se arrebentar. Bem, eu estou fazendo isso, eu estou servindo meu Senhor há 40 e tantos anos. E ele nunca me deixou na mão. Foi muito legal. Quando eu lembro disso, é muito gozo na alma, porque mostra a palavra de Deus viva em nossas vidas. Mostra a materialização do que está escrito, do que Deus falou. A minha palavra não voltará vazia. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer. Então, entendeu? Você agora tem um norte, você tem uma direção. Quando você tomar uma direção em cima de uma fé natural, vai haver dúvida. Mas se você toma a decisão em cima, se você decide em cima da fé sobrenatural, você está em paz. Você está em paz. Aparentemente pode estar acontecendo uma tempestade, não importa, você fica em paz. Por quê? Porque a fé de Deus não deixa dúvida. A fé de Deus, a fé sobrenatural, a fé do Espírito de Deus, a fé racional, a fé inteligente, a fé na palavra de Deus, na pureza da palavra de Deus, a fé pura na palavra de Deus, que é pura, não deixa dúvida. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus lhes dê essa fé, essa consciência de fé, para que você não fique aí repetindo palavras: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí todo mundo fala. Isso é mole falar. Blá, 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 blá. Essa é a verdade. Mas na hora do vamos ver, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor quando eu estou na igreja. Quando eu estou fora da igreja, quem é o meu pastor? Sou eu. E aí a pessoa se arrebenta, porque ela usa uma fé emotiva, uma fé sensacionalista. Essa é a realidade. Mas quando ela pauta, sustenta, alicerça a sua fé na palavra de Deus, racionalmente, com inteligência, não, o Senhor é o meu pastor? Ele é o meu pastor. Então, ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que as circunstâncias sejam praticamente impossíveis, não importa. Deus é o Deus dos impossíveis. E por conta disso, tem que acontecer. Porque quando Deus fala, acontece. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Graças a Deus.